Então vamos lá para a telinha agora, ver as teorias aí. Ele diz, eu botei assim, ó. As forças intermoleculares, ou seja, as ligações entre moléculas, são forças de atração que ocorrem entre as moléculas, mantendo-as unidas. E são também mais fracas quando comparadas às forças intramoleculares. Cuidado, quando eu tenho a água, nós sabemos que são 2 átomos de hidrogênio, família 1A, e um átomo de oxigênio, família 6A. Nós vimos que todos os dois querem ganhar elétron. Então vão formar aí 2 ligações, e a ligação entre os átomos, ou seja, intramolecular, é chamada de ligação covalente, como vocês aprenderam na sala de aula. Mas o que nós estamos estudando na aula de hoje são as ligações intermoleculares. São as ligações intermoleculares. Então é entre as moléculas. Então entre as moléculas é o que une uma molécula de água a uma outra molécula de água, que nós já falamos há pouco tempo, que essa força intermolecular que une uma molécula de água a outra molécula de água é chamada de ligações de hidrogênio, tá? Agora, dentro da molécula de água existem as ligações intramoleculares, dentro da molécula, que aí vocês viram que são chamadas de ligações covalentes. Então não confundir aí, deixa eu apagar, não confundir isso. Vamos repetir, ó. As forças intermoleculares são as forças de atração que ocorrem entre as moléculas. Então, molécula de água, por exemplo, com a molécula de água, ok? É o que une uma molécula de água a outra, mantendo-as unidas. E são bem mais fracas quando comparadas às forças intramoleculares encontradas entre os íons e os átomos que formam a substância. Então, o que liga uma molécula de água a outra é uma força bem mais fraca do que o que liga o átomo de oxigênio ao átomo de hidrogênio, que é a ligação de covalente. Então, essa ligação aqui entre o átomo de hidrogênio e oxigênio é bem mais forte do que essa ligação intermolecular que liga uma molécula a outra, ok? Esse detalhe é importante. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, vou colocar aqui uma molécula, ó, aqui o que liga, aqui é uma molécula, o que está ligando aqui o oxigênio ao hidrogênio, aqui, ó, tá? Nós sabemos que é uma ligação covalente. Agora, o que está ligando essa molécula que eu acabei de colocar aqui, ó, essa molécula, a essa outra aqui de água, o que está ligando essas 2 moléculas, tá certo? Aí observem que já é uma ligação intermolecular, é o que a gente está estudando. Não são as ligações entre os átomos, são as ligações entre uma molécula e uma segunda molécula. Desse lado esquerdo aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, uma única molécula aqui, ó. Então nós temos aí covalente ou iônica, né? Aquilo que vocês aprenderam, simples, covalente dativa, ok? E do lado de cá nós estamos tendo ligações entre moléculas. Então nesse desenho aí eu coloquei aí para vocês, tá? Desse lado aqui, ó, nós temos apenas uma molécula e o que liga um átomo ao outro, nós aprendemos que foram ligações covalentes, que pode ser, né? Aquelas covalentes simples, covalentes dativa, tá certo? Ela pode ser polar ou apolar, essa ligação. Isso é um caso, mas o que nós estamos estudando hoje é o que vai ligar essa molécula a essa molécula de água. Então, eu tenho aqui a molécula de água se ligando a essa outra molécula. Então, é isso que a gente está estudando, ligações entre moléculas, ok? Ok? E nesse desenho aqui, ó, como eu tenho hidrogênio ligando a molécula a oxigênio, na molécula de água, então hidrogênio a oxigênio, nós vimos que quando eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, nós temos a ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, ok? Então vamos continuar nossa aula para no final a gente aprender isso aí bem direitinho, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, são divididas em vários tipos, vamos ver o que realmente vai importar aqui para a gente, tá? O dipolo induzido, né? Então nós colocamos aqui, ó, dipolo permanente, atração entre um íon e uma molécula polar. Então quando eu tenho um íon e uma molécula polar, eu tenho um íon dipolo permanente. Quando eu tenho um íon e uma molécula polar, eu tenho um íon dipolo induzido. Então se a molécula for apolar, é dipolo induzido. Vocês viram isso em sala de aula e nós estamos aqui revisando a matéria, tá certo? Dipolo permanente. Isso ocorre, ó, essa atração se dá entre moléculas polares. Então, quando eu tenho 2 moléculas polares, as ligações entre elas, o que une uma molécula polar a outra molécula polar, vai ser chamada de dipolo permanente, ok?
dipolo permanente, dipolo induzido. Então aqui já diz, é quando eu vou ter uma molécula polar ligada a uma apolar. Aí eu coloquei, ó, a atração entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Daqui a pouco eu vou relembrar quando a molécula é polar e apolar, não se preocupe com isso. Eu tenho outro tipo de força aqui, o número 5, dipolo induzido, dipolo induzido. Também chamada força de dispersão de London. É uma atração que ocorre entre moléculas apolares. Então, quando eu tenho moléculas apolares, eu vou ter dipolo induzido, dipolo induzido. Ok? Então, dessa parte aqui, o que com o tempo a gente vai ver que isso é fácil de memorizar, mas eu já vou forçar para isso. Ó. Quando é que é dipolo permanente, dipolo permanente? Quando as moléculas forem polares. Então, se eu tenho duas moléculas polares, a força que liga uma molécula polar a outra molécula polar é chamada de dipolo permanente. E se as moléculas são apolares, uma molécula polar se ligando a outra molécula polar, nós vamos chamar de dipolo induzido. E a última, nós já falamos, são as ligações de hidrogênio. É quando eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor, ligado ao oxigênio ou ligado ao nitrogênio. Então é um caso especial aí, quando eu tenho o hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, tá certo? Então vamos para cá, para cá, para cá. Vamos voltar lá para a questãozinha, para que a gente possa então colocar a segunda sentença. Observe lá. Vamos voltar aqui para a questão rapidamente, né? Aqui sem pressa, o negócio é você aprender aí, aproveitar essa aula aqui para revisar e se não viu em sala de aula, né? Aprender direitinho. Eu vou ler a questão de novo. Ele disse: abaixo estão relacionados os aletos de hidrogênio e seus respectivos valores de ponto de ebulição. Aí deu HF, HCl, HBr, deu os seus pontos de ebulição aqui. Aí deu a massa lá da tabela periódica. Aí ele perguntou na primeira: todos os aletos mostrados acima, são gases a temperatura abaixo de 10 graus Celsius? Aí nós vimos que estava errado, porque o hidrogênio, ó, o ponto de ebulição o ponto de ebulição do ácido fluorídrico é mais 20. Então ele só vai ser gás acima de 20. Então, como ele perguntou a mais 10, ele vai ser líquido, que está abaixo do 20. Tá certo? O HCl não, o ponto de ebulição é menos 85. Como 10 é maior que o ponto de ebulição, aqui vai ser gás. Aqui é menos 67. Como 10 é maior que menos 67, vai ser gás, Tudo bem, como a gente explicou. Aí ele colocou, essa aí é errada ou certa? A segunda. Então, vamos dizer também o que é que ocorre aí nessa segunda. Então, a primeira está errada. A segunda, as moléculas de HF, HCl, HBr e HI são unidas por força de dipolo permanente. E somente as moléculas de HF são unidas por ponto de hidrogênio. Correto. Porque ó, HF com HF são pontos de hidrogênio. Nós vimos, toda vez que eu tenho hidrogênio com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio, então vão ser pontos de hidrogênio. Então HF são pontos de hidrogênio. E HCl, HBr e HI, todas são moléculas polares, porque todas as moléculas AX, praticamente todas as moléculas que vêm assim AX, HCl, HBr, HI, todas elas são polares e polares são dipolo permanente, como nós vimos. Então essa aqui está correta. Tá? O que liga uma molécula polar a uma molécula polar, nós vimos lá na teoria que eu botei, que eu relembrei a vocês, chama dipolo permanente. Então, o que liga uma molécula de HI, colocar aqui, o que liga uma molécula de HI a outra molécula de HI é exatamente uma ligação que a gente chama de dipolo permanente, ok? Então, aí está correto. Terceira, vamos acompanhando essas aulas, essas questões, no final da aula vocês vão estar bem associando bem essas ligações. Todos os aletos apresentam ligações covalentes polares. Ora, nós vimos que eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor. Aí há ligações entre os átomos, não é mais entre as moléculas. Então, todas essas ligações são polares. Por quê? Porque são covalentes e polares. Por quê? Porque eles têm eletronegatividade diferente. O hidrogênio possui eletronegatividade diferente de cada elemento desse. Então, as ligações são polares. Ó, vestibulando, olha para cá, deixa eu apagar aqui. Ó, para cá, para cá, para cá.